Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, classe de adultos. Hoje nós estamos, para a glória de Deus, iniciando uma nova semana e também uma nova lição, a lição de número 6. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e fortaleça a nossa fé enquanto caminhamos juntos pelas Escrituras Sagradas. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, eu quero aqui agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem permanecido comigo dia após dia. Tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão crescendo no conhecimento da palavra por meio desses devocionais. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. E se este canal tem sido bênção para a sua vida, se inscreva nele. Deixe aí o seu joinha, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. E ao final do vídeo, escreva nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Será uma alegria para mim ler o seu testemunho. No último sábado, nós concluímos a lição de número 5, estudando Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, com o tema Deus chama todos ao arrependimento e à salvação. Nós meditamos sobre o encerramento do discurso de Paulo ali no Areópago e aprendemos que Deus chama todos os homens em todo lugar ao arrependimento, porque o Senhor estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, cuja ressurreição é a maior prova de que as suas palavras são verdadeiras. Nós terminamos aquela lição lembrando que o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser admirada, mas um convite urgente para ser obedecido. No devocional de hoje, nós iniciamos a lição de número 6, que nos leva para uma cidade completamente diferente. Depois de Atenas, conhecida por sua filosofia, Paulo chega a Corinto, famosa por seu comércio, sua riqueza e, infelizmente, também por sua profunda decadência moral. À primeira vista, talvez alguém pense que aquela era a pior cidade ou o pior lugar possível para anunciar o Evangelho. Mas é justamente aí que Deus costuma agir. Ao longo da Bíblia, nós percebemos que o Senhor não procura os lugares mais fáceis. Ele entra nos cenários mais difíceis para manifestar a sua graça. Foi assim no Egito, foi assim em Nínive, foi assim na Babilônia e agora seria assim na cidade de Corinto. Essa verdade também fala ao nosso coração. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós olhamos para determinados ambientes e pensamos, ali ninguém vai aceitar ao Senhor Jesus. Ali não. Naquele lugar, o pecado já dominou tudo. Aquela família não tem mais solução. Aquela empresa é completamente fechada ao Evangelho. Mas Deus, meus queridos irmãos, Ele enxerga de forma diferente. Onde nós vemos apenas dificuldade, Ele vê oportunidades para manifestar o seu poder. Aonde nós enxergamos trevas, Ele prepara o brilho da sua luz. Aonde nós percebemos portas fechadas, Ele já está trabalhando em corações que nós ainda nem sequer imaginamos. E essa é uma das maiores lições que aprenderemos nesta semana. O poder do Evangelho não depende do ambiente. Quem transforma o ambiente é o Evangelho.
Antes de nós prosseguirmos e entrarmos no texto do devocional de hoje, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar a Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Ao iniciarmos esta nova lição, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a enxergar as pessoas como ou com os Teus olhos. Livra-nos, papaizinho querido, do desânimo diante das dificuldades e fortalece nossa confiança no poder transformador do Evangelho. Que possamos compreender que nenhum lugar é difícil demais quando o Senhor está presente. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, agora vamos à leitura da Palavra de Deus que está escrita em Atos, capítulo 18, versículos do 1 até o versículo de número 4. Diz assim a Palavra do Senhor. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Glórias a Deus, meus irmãos. Está aí o texto, está aí a palavra do Senhor. Mas veja, meus irmãos, logo nos primeiros versículos nós percebemos que Deus ele já estava preparando o caminho antes mesmo da chegada do apóstolo Paulo. Às vezes, meus irmãos, nós imaginamos que o apóstolo entrou em Corinto sozinho, sem direção e sem apoio. Mas, na verdade, não foi assim. O Senhor já havia colocado naquela cidade um casal que se tornaria um dos maiores cooperadores do ministério de Paulo, Áquila e Priscila. Agora, veja que verdade preciosa nós temos aqui nesse texto de hoje. Enquanto Paulo ainda caminhava pelas estradas lá da Grécia, Deus ele já estava organizando os detalhes da missão. E isso nos lembra que o Senhor trabalha antes da nossa chegada. Ele prepara encontros, abre portas, move circunstâncias, conecta pessoas, age em silêncio, muito antes de nós enxergarmos qualquer resultado. E isso nos ensina uma verdade muito consoladora. Deus nunca é pego de surpresa. Enquanto nós caminhamos apenas vendo o presente, o Senhor já está trabalhando no futuro. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós nos preocupamos sem necessidade? Muitas vezes nós pensamos, como será amanhã? Quem vai me ajudar? Como é que essa porta vai se abrir? Mas Deus, ele já conhece cada detalhe. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele chega a uma cidade completamente nova. Ele não possuía uma casa, não possuía um emprego, não possuía muitos recursos. Humanamente falando, tudo parecia muito incerto. Entretanto, Deus já havia providenciado Áquila e Priscila. Observe como a Bíblia descreve esse casal. E achando um certo judeu, por nome Áquila, e Priscila, sua mulher.
Esses dois nomes aparecem diversas vezes no Novo Testamento, sempre ligado ao serviço cristão, sempre cooperando com a obra de Deus, sempre fortalecendo outros servos. Veja que exemplo extraordinário de um casal que colocou seu lar à disposição do reino de Deus. Mais tarde, Paulo escreveria aos Romanos, lá em Romanos 16, versículo 3 e 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Ah, meus irmãos, que testemunho maravilhoso! Eles não foram conhecidos por riquezas, nem por posição social, nem por cargos políticos. Eles foram lembrados porque serviram fielmente ao Senhor. Isso nos faz refletir, meus irmãos. Talvez Deus não nos chame para pregar em grandes multidões. Talvez nunca sejamos conhecidos por milhares de pessoas, mas podemos ser como Áquila e Priscila. Pessoas que fortalecem outros servos, que acolhem, que ajudam, que trabalham silenciosamente para que o reino continue avançando. Nenhum serviço feito para Deus é pequeno. Às vezes, um gesto simples muda completamente a história de alguém. Outro detalhe muito bonito aparece logo em seguida, quando Lucas diz: e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Esse versículo revela uma característica muito bonita da vida do apóstolo Paulo. Mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo missionário, mesmo dedicando a sua vida à pregação do evangelho, ele não tinha vergonha de trabalhar. Seu sustento vinha do trabalho honesto. Tanto é que, mais tarde, ele escreveria aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Veja que equilíbrio nós podemos encontrar aqui nesse texto. Paulo confiava totalmente na providência de Deus. Isso fica claro para nós, sempre ficou. Mas isso nunca o tornou acomodado. Ele orava, pregava, evangelizava, mas ele também trabalhava. Trabalhava, como eu, como cada um de vocês aqui. Isso demonstra uma ideia equivocada que às vezes aparece, inclusive no meio cristão. Alguns imaginam que confiar em Deus significa cruzar os braços, mas a Bíblia ensina outra coisa, meus irmãos. Nós oramos como se tudo dependesse de Deus. E trabalhamos com dedicação porque sabemos que Deus abençoa o esforço honesto. Lá em Provérbios 14, 23, está escrito assim: em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. O trabalho digno, meus queridos irmãos, nunca diminuiu o ministério de Paulo, ao contrário, fortaleceu seu testemunho. Ele podia olhar para as pessoas e dizer: vocês sabem como vivi entre vocês. A sua vida confirmava a sua mensagem. E hoje também nós precisamos desse testemunho. Vivemos em uma sociedade que observa atentamente a conduta dos cristãos. As pessoas talvez nunca abram uma Bíblia,
mas elas observam como nós tratamos a nossa família, como nós trabalhamos, como nós falamos, como nós cumprimentamos os nossos irmãos ou cumprimos os nossos compromissos, como reagimos às dificuldades. A nossa vida, meus queridos irmãos, precisa confirmar aquilo que nós pregamos. Mas é um detalhe que considero ainda mais bonito. Mesmo trabalhando durante a semana para garantir seu sustento, o apóstolo Paulo nunca perdeu de vista a sua missão principal. O texto diz: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Perceba o equilíbrio que nós temos aqui. O trabalho não substituiu a missão. O sustento não tomou o lugar do chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo. O serviço secular não apagou a paixão do apóstolo Paulo pelas almas. Paulo fazia tendas para viver, mas ele vivia para anunciar a Cristo. Essa é uma diferença enorme. Todos nós precisamos trabalhar, óbvio que sim. Precisamos cuidar da nossa família. Temos obrigações, temos responsabilidade. Eu mesmo recebo aqui na minha casa várias cartas de incentivo, sabe? Eu recebo incentivo da CEMIG, da Copasa, da conta de internet. Mas, meus irmãos, jamais nós podemos permitir que essas responsabilidades ocupem o lugar que pertence ao reino de Deus. Não podemos. O Senhor Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Paulo, ele colocou exatamente este princípio em prática. O seu coração permanecia completamente dedicado ao Evangelho. Completamente. Amados, estamos chegando ao final desse devocional de hoje. E o que nós aprendemos até aqui nesse devocional? Até aqui nós aprendemos que Deus, ele preparou Áquila e Priscila antes mesmo da chegada do apóstolo Paulo a Corinto. Nós também vimos que o apóstolo não teve vergonha de trabalhar com as próprias mãos para sustentar o seu ministério. Agora a Bíblia, ela nos mostra qual era o centro da sua vida. Está lá em Atos 18:4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Há uma palavra muito importante nesse versículo: todos. Paulo não evangelizava apenas quando ele estava animado, não anunciava o evangelho somente quando tudo dava certo, não pregava apenas quando tinha muitos recursos. Ele fazia isso continuamente. Havia uma constância, uma perseverança, havia compromisso. Essa é uma marca do verdadeiro servo de Deus. A fidelidade não se mede por momentos extraordinários. Ela é construída na constância de pequenas atitudes. Guardem bem isso. É por isso que o Senhor Jesus declarou em Lucas 16:10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Paulo entendia que cada sábado representava uma nova oportunidade de anunciar a Cristo. Alguns ouviam, outros rejeitavam, alguns criam, outros zombavam, mas ele continuava pregando. E isso nos ensina que nosso compromisso é anunciar a palavra. O resultado pertence ao Senhor.
Mas vivemos em uma geração que mede tudo pelos números. Quantas pessoas compareceram? Quantas curtidas recebeu? Quantas visualizações teve? Quantos aceitaram a mensagem? Ah, meus irmãos, se eu mesmo fosse olhar isso aqui, eu já tinha acabado com esse canal há muito tempo. Mas Deus nunca pediu que produzíssemos resultado por nossa própria força. Ele nos chamou para sermos fiéis. O crescimento pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Mais tarde, escrevendo justamente aos irmãos ali de Corinto, em 1 Coríntios 3,6, Paulo, ele vai afirmar: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E um versículo como esse, meus irmãos, ele traz um descanso para o nosso coração muito grande. Nossa responsabilidade é semear a palavra. Quem faz germinar é Deus. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho, é falar de Jesus. Isso vale para o evangelismo, isso vale para o discipulado, isso vale para a criação dos filhos, isso vale para a escola bíblica dominical, isso vale para estes vídeos devocionais que nós estamos gravando aqui, que vocês estão recebendo. Vale para qualquer ministério, meus irmãos. Há pessoas que desanimam porque não enxergam resultados imediatos. Mas Deus, ele trabalha em tempos diferentes do nosso. Quantas sementes, meus irmãos, ficaram escondidas debaixo da terra durante semanas antes de brotarem? Se não me engano, eu não estou lembrando agora qual espécie é de bambu, que fica vários anos debaixo da terra, vários anos. É anos, meus irmãos. Eu não me lembro a espécie agora. Até sair um brotinho debaixo da terra. Mas depois que esse brotinho sai, questão de 3 meses, ele alcança quase 20 metros. Assim também acontece com a palavra de Deus. Isaías escreveu ali no livro de Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Talvez você tenha evangelizado uma família durante anos. Talvez tenha ensinado uma criança na escola bíblica dominical. Talvez tenha aconselhado alguém que aparentemente nunca mudou. Não desista. Não desista, meus irmãos. A palavra, ela continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Outra lição preciosa deste texto é que Paulo levou a luz do evangelho exatamente para onde as pessoas estavam. Ele não esperou que todos viessem até ele. O apóstolo Paulo, ele foi até a sinagoga, conversou, explicou, argumentou, apresentou Cristo, e isso nos faz lembrar das palavras do Senhor em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz, ela não foi feita para permanecer escondida. Ela existe para iluminar. Da mesma forma, o cristão não foi chamado para levar Cristo o cristão, ele foi chamado para levar Cristo naqueles ambientes onde ele vive no seu dia a dia. É na escola, na universidade, no comércio, na fábrica em que você trabalha, no escritório, na fazenda, no hospital, na vizinhança, em casa. Meus irmãos, entendam uma coisa. Aonde Deus nos colocar,
Ali devemos refletir a luz de Cristo. Talvez você pense, mas o meu ambiente é muito difícil. A cidade de Corinto também era, meus irmãos. A cidade de Atenas, que nós estudamos na semana passada, também era. Mas estamos agora falando da cidade de Corinto. Era uma cidade marcada pela idolatria, pela imoralidade, pela corrupção, pela influência do paganismo. Mesmo assim, Deus levantou ali uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Isso prova que nenhum lugar está além do alcance da graça de Deus. Quando a luz chega, as trevas, elas precisam recuar. O próprio Senhor Jesus declarou isso no Evangelho de João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando essa luz habita em nós, ela também alcança outras vidas. Amados irmãos, ao encerrarmos o estudo de hoje, nós aprendemos que o ambiente nunca limita o poder do Evangelho. Corinto era uma cidade difícil, mas Deus já havia preparado pessoas, já havia preparado oportunidade e já havia preparado um missionário disposto a permanecer fiel. Essa mesma verdade, ela continua válida para nós, ainda hoje. Talvez Deus ele tenha colocado você em um ambiente desafiador. Talvez a sua família ainda não conheça ao Senhor Jesus. Talvez o seu local de trabalho seja indiferente ao Evangelho. Talvez a sua escola, a sua universidade ou a sua vizinhança parecem terrenos difíceis. Mas eu lhe digo hoje, meus irmãos, não desanime. O mesmo Deus que abriu uma grande porta em Corinto continua abrindo portas até o dia de hoje. A luz de Cristo ainda brilha, o Evangelho ainda salva, o Espírito Santo continua transformando vidas. E Deus continua realizando aquilo que é impossível aos olhos humanos. Amados, amanhã, se Deus permitir, é claro, eu sempre gosto de dizer que é se Deus permitir, amanhã estaremos meditando em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 ao 5, com o tema A obra de Deus avança pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Veremos que Paulo reconhecia suas próprias limitações e não confiava na eloquência humana, mas na manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus. Aprenderemos que o verdadeiro crescimento da igreja nunca depende da capacidade do pregador, mas da ação poderosa do Espírito Santo. Será um devocional que certamente fortalecerá nossa confiança, não em nossas habilidades, mas na suficiência da graça e do poder do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, Papai amado, nós te agradecemos porque a tua luz continua brilhando nos lugares mais escuros deste mundo. Obrigado porque o Evangelho não perde o seu poder diante das dificuldades, das oposições ou da incredulidade. Dai-nos um coração semelhante ao de Paulo, perseverante, humilde e apaixonado pelas almas. Ajuda-nos a sermos fiéis no lugar onde o Senhor nos colocar, anunciando a Cristo com amor, coragem e sabedoria. Abençoa, Papai querido, cada irmão, cada irmã que acompanhou este devocional. Fortalece aqueles que evangelizam familiares há muitos anos. Renova a esperança dos que estão desanimados e faz de cada um de nós uma luz em meio às trevas.
que jamais confiemos em nossas próprias forças, mas sempre no Teu Espírito Santo, que continua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por estarem comigo em mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor faça de você uma luz aonde quer que você esteja. E lembre-se, não é o tamanho das trevas que determina o resultado, mas a presença da luz de Cristo. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir.